Edu Miller, que é fotógrafo publicitário. Edu, muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz, Edu. Conta um pouco pra gente desse trabalho, sobre o desafio do fotógrafo publicitário, fotógrafo profissional, diante do mercado cada vez mais com muita gente e com muita disputa por causa de celulares nas mãos de todo mundo. Como é que está sendo essa evolução desse trabalho profissional, publicitário, com o que tem de tecnologia? Então, de 2020 para cá... Eu acho que o seu microfone está desligado. Vamos lá. Agora vai. Alô? Sim, agora sim. E aí, bom dia, tudo bem? Agora sim. Então, de 2020 para cá, o mercado publicitário mudou bastante, sobretudo porque praticamente aí a grande maioria, se não todos os profissionais, estão no digital. Então, hoje, qualquer profissional precisa divulgar o seu trabalho no digital, né? Na nossa carteira de clientes, a gente tem desde médicos, engenheiros, advogados, até passando por administradores, manicure, maquiadores. Então, qualquer profissional hoje que esteja no digital, que tenha um perfil nas redes sociais e divulgue o seu trabalho, precisa de um fotógrafo. Então, o volume de trabalho é muito grande. Ao mesmo tempo que o volume de concorrência também é muito grande. A gente tem concorrente desde outros fotógrafos até o próprio cliente que faz o seu trabalho com o celular. Então é um pouco complicado isso, é um pouco para você explicar para o cliente como que funciona, para você explicar, porque assim, uma foto bonita qualquer um pode fazer hoje em dia, né? Sobretudo com os equipamentos que as pessoas têm disponíveis à mão, né? Mas construir uma mensagem, construir uma narrativa, construir um trabalho que se comunique com o público-alvo, é aí que está a diferença de um fotógrafo. Hoje em dia, todo mundo se sente um pouco fotógrafo com um bom celular na mão, né? Qual que é o argumento para vender o seu trabalho como fotógrafo profissional, né? Já que as pessoas se sentem fotógrafos? Hoje em dia eu costumo dizer assim, qualquer pessoa com o celular na mão e um mínimo de treinamento consegue criar um Instagram de fotógrafo, né, com boas fotografias. Até mesmo às vezes sem treinamento, você tem o celular na mão, você tira uma fotografia, você fala, nossa, que foto... Então, às vezes a foto sai boa sem você nem mesmo entender porque aquilo está bom. Agora, eu vou contar um exemplo que eu tive lá em Piracicaba, de um cliente que ele era confeiteiro. Ele morava em um determinado bairro, ele atendia clientes ali das redondezas de onde ele morava, e ele fez um ensaio com outro profissional, mas assim, ele fez um ensaio extremamente glamouroso, colocou aqueles chapéus, sabe, colocou chocolatinho bonitinho assim, caindo, e depois que ele fez as fotos, as vendas dele caíram. Por quê? Porque o público dele passava pelo Instagram e falava, nossa, esse produto é muito caro, eu não vou nem perguntar quanto custa. Então, assim, o trabalho nosso primeiro ponto, identificar qual é o público que você quer se comunicar. Qual é o seu produto, como você quer se posicionar no mercado. E é isso que basicamente difere um profissional fotógrafo de posicionamento de imagem de alguém que simplesmente faz fotos boas, né? Você tem que entender aonde aquele profissional está e fazer um trabalho de uma forma com que aquela imagem que está no digital se comunique com o público que ele efetivamente quer conversar. Interessante isso, né? Conseguir entender e passar para essa foto essa mensagem. Isso aí já é um toque de quem tem essa vivência, de quem conhece a área e conhecer também o próprio, óbvio, né? O próprio cliente, né? Para entender essa mensagem que você quer passar. E é impressionante que consegue passar por uma imagem, né? A imagem ela comunica e às vezes ela comunica mais do que as próprias palavras, né? Eu recebo muitos clientes, por exemplo, que estão vendendo bem, mas eles chegam para mim e falam, eu quero colocar uma imagem mais glamurosa porque eu quero cobrar mais caro. E é uma coisa que eu sempre tento tirar do vocabulário dos meus clientes. Eu quero cobrar mais caro. A palavra caro, ela está no subconsciente das pessoas como algo que custa mais do que efetivamente vale, né? E tem muitos fotógrafos que divulgam o seu trabalho utilizando a palavra caro. Se você fizer fotos boas, você vai poder cobrar mais caro.
Só que isso na cabeça do cliente dá um bug, né? E às vezes nem é conscientemente, às vezes está no inconsciente da pessoa, né? Ah, aquele fotógrafo cobra caro. O que significa isso? Ele está cobrando mais do que ele vale. Então, uma das coisas que a gente busca comunicar com as fotografias que a gente faz é, independentemente se o seu valor é um valor alto ou se é um valor baixo, ele tem que ser um valor condizente com o valor do trabalho que você entrega. Então, eu sempre falo para meus clientes, nunca diga que você cobra caro. Diga que você cobra um alto valor, mas que você entrega proporcionalmente um trabalho de igual qualidade. A gente percebe que as empresas, né, a equipe de marketing das empresas, elas sabem, a equipe sabe da importância de uma boa foto publicitária, né, para promover o negócio dela. Mas eu queria saber das pessoas agora, dos profissionais, porque como é que está a demanda de fotos executivas? Porque as pessoas agora querem ter uma boa imagem para estar no mercado de trabalho, principalmente com redes como, por exemplo, o LinkedIn. Uhum. Ó, a demanda está extremamente alta. As pessoas, assim, de maneira geral, elas estão entendendo a importância de se posicionar no digital. Óbvio que não é como você trabalhar com grandes empresas em agências, né? Quando eu sou contratado por uma agência, eu vou lá, clico e entrego a foto para a agência. Aí a agência vai criar a campanha, a agência vai editar aquela foto, a agência vai fazer a publicidade. Quando, por exemplo, eu sou contratado por um escritório regional, aí eu tenho que fazer a foto, eu tenho que ajudar o cara na campanha, eu tenho que fazer praticamente tudo. Eles esperam que a gente seja fotógrafo, publicitário, marqueteiro. E a gente ajuda na medida do possível, né? Obviamente que não são todas as empresas que têm estrutura para contratar toda essa estrutura de agência e tal. Mas a demanda é muito grande, né? Como eu disse, profissionais de todas as áreas, né? Manicure, maquiadores, administradores, advogados, todo mundo está buscando se posicionar de alguma forma no digital. Isso para a gente é muito bom, né? Queria saber do trabalho hoje, com a experiência que você tem. Está mais fácil, está mais difícil do que era anteriormente? Porque no passado... Trabalho vários amigos, né? Nós temos vários amigos fotógrafos profissionais de jornais. Por exemplo, jornais praticamente acabaram, os impressos, né? E muitos migraram para ser cinegrafistas. Ainda fazem trabalhos profissionais, mas muitos também fazendo esse trabalho de cinegrafista. Como é que está hoje para esse mercado publicitário que você atua? Se está mais fácil de contratação, está mais fácil de equipamentos, que eu lembro também os equipamentos, todo mundo tinha que levar aqui grandes pesados, aquela tela objetiva gigantesca, um microscópio, ou um Hubble, né, praticamente, para fazer as coisas, e aqueles filmes eram de 800, outro de 100, outro de 400, isso melhorou, né? Melhorou bastante, tá? Lá no nosso estúdio, a gente também recebe muitos clientes com demanda para produção de vídeo. E hoje 80% do que nós produzimos de vídeo, a gente produz com celular. Então, a gente não tem essa... Para fotografia, não. Para fotografia, sim, a gente obviamente utiliza a câmera, até pela intercambiabilidade das lentes. Mas para filme, a gente utiliza o celular, na grande maioria dos casos. Que, assim... A não ser que seja um cliente que vá divulgar o trabalho numa emissora de televisão, ou seja um cliente que precisa de alguma coisa mais específica, o celular atende perfeitamente bem. A grande maioria só vai divulgar no Instagram. Então, em termos de equipamento, facilitou bastante. Agora, em termos de ser fácil, ou do mercado estar fácil ou estar difícil, é muito volátil, né? Porque o brasileiro ele tem uma ânsia de querer inovar o tempo todo. E isso, às vezes, acaba sendo um tiro no pé, sabe? Então, às vezes, é difícil lidar com o cliente na ânsia que o cliente tem de inovar. Eu estava conversando com o Daniel, como eu contei para ele, do caso de um advogado, que ele foi lá no escritório fazer fotografia com a gente, e ele comprou a roupa do Superman. E ele colocou a roupa do Superman por baixo do terno, porque o que ele queria? Ele queria fazer um post de que ele ia resolver todos os seus problemas. Então ele queria fazer uma foto abrindo o terno com o Superman de fundo. Eu falei,
Não dá pra gente fazer isso, cara. Você é um advogado. Meio Saul Goodman, né? Saul Goodman. Saul Goodman, Better Call Saul aí. Vamos ver o O cara problema. assiste Better Call Saul e quer trazer. Então o brasileiro quer inovar. E ele não entende, ele assiste Better Call Saul e não entendeu o cliente dele, né? Ou ele entende muito bem. Pois é, exatamente. Exatamente. Então, assim, não é difícil conseguir cliente, não é difícil conseguir trabalho. É um mercado muito bom. É difícil você se posicionar e conseguir chegar num determinado nível de reconhecimento. A partir do momento que você chega, você deslancha. Agora, lidar com essa expectativa do cliente é complicado. Mas como é que foi conversar com ele? Não, eu falei para ele, não vai rolar. É muito jocoso para um advogado, né? Você comentou comigo que você quer atender empresas, você quer atender a parte tributária. Então, não dá para fazer isso. Isso, por exemplo, eu quero lidar com divórcio, eu quero lidar... Até tudo bem, mas não era muito a pegada dele, sabe? Então ele estava com uma intenção muito jocosa para alguém que queria se posicionar de uma forma mais formal, que estava com a intenção de transmitir um pouco mais de credibilidade, seriedade e tal. Então o difícil é isso, sabe? As pessoas elas chegam lá, eu até comentei com o Daniel o exemplo do hot dog, né? O hot dog nos Estados Unidos é pão, salsicha e mostarda. Aqui é aquela coisa que a gente conhece. Então o brasileiro gosta de exagerar em tudo. Então a parte mais difícil do trabalho é essa, sabe? Às vezes ali o cliente pode não identificar muito essa inovação. Nossa, o que está de diferente do outro? Mas não tem problema. O legal é você se posicionar, você ser você mesmo e transmitir a mensagem certa para o cliente que você quer atingir. Bom, e sobre o mercado de profissionais? Para quem está começando agora, para quem quer entrar para esse mercado, quer ser fotógrafo, quais são as dicas que você dá? Olha, persistência eu acho que é a maior das dicas, tá? Tem muita gente boa no mercado e também tem muita gente ruim. E por incrível que pareça, tem muita gente ruim vendendo. Então, assim, o mercado está muito bom, as pessoas estão contratando. E se você... É óbvio, assim, quando eu comecei, né, eu tinha uma demanda que eu precisei fotografar algumas pessoas. Eu contratei um fotógrafo para fazer esse trabalho, comprei uma câmera e junto com esse fotógrafo eu fui aprendendo, né? Qual é o maior erro das pessoas? É comprar a câmera e começar a fotografar. Então é muito importante você ter uma orientação, você ter um curso, você entender as nuances de como é a fotografia de estúdio, de como é a fotografia no ambiente externo, como funciona a narrativa da fotografia, como que as pessoas entendem as imagens, né? Se você tira uma foto, por exemplo, com a moça de cabelo preso, você transmite uma mensagem. Se você está com cabelo solto, você transmite outra. Então, detalhes, aonde o cliente está olhando, se a câmera está na posição do rosto, se está acima, se está abaixo. Tudo isso transmite mensagens. E é importante que o fotógrafo entenda isso, né? Então, a maior dica que eu dou é essa. Busque conhecimento, sem nenhuma referência ao ET Bilu, mas busque conhecimento antes, busque treinamento. O equipamento não é tão importante. Pode ser um equipamento mais simples, um equipamento de entrada. O conhecimento é muito mais importante, né? Como a gente conversou agora há pouco aqui. Foto bonita qualquer pessoa pode fazer, mas a foto certa, você precisa ter um certo conhecimento. Como buscar esse conhecimento, Edu? Cara, você não precisa gastar dinheiro. Hoje em dia tem uma infinidade de cursos gratuitos. YouTube, se digitar lá como iniciar na fotografia, vai aparecer centenas de milhares de vídeos. Obviamente que tem bons cursos que você pode comprar, cursos online, cursos presenciais, existem escolas de fotografia que podem ajudar bastante para quem tem condições de investir. Se você não tem condições de investir, existe informação na internet suficientemente boa para você iniciar. Então é aquilo, é ter persistência, ter força de vontade, procurar, que você consegue informação. Já pensou em fazer um curso? Eu tenho alguns cursos. Não você entregar esse curso? Eu tenho alguns cursos. Legal. Né? Só que assim, eu não tenho... E é aí que tá, né? Eu sou fotógrafo, eu não sou professor. Então, o curso que eu dou, eu não monto salas de aula, por exemplo. A pessoa vai lá individualmente e fala, eu quero ter um curso com o Edu. Aí eu ensino a minha técnica exclusivamente para aquela pessoa.
Porque a didática de uma sala de aula para eu ensinar, aí você tem que ser professor. E é aí que eu digo, cada um do seu galho, né? Você pode até ser fotógrafo e professor, mas não é o meu caso no momento. Então eu tenho bons cursos, já ministrei, acho que não cheguei na casa das centenas, mas já ministrei dezenas de cursos. E tem muitos fotógrafos aí no mercado que aprenderam comigo. Legal. Mas são cursos VIP individual. A pessoa vai lá no meu estúdio e eu ensino individualmente a pessoa. Edu, eu já vi fotógrafos profissionais, cinegrafistas profissionais, que hoje estão utilizando o celular para fazer essas fotos de trabalho. Eles que usavam uma câmera fotográfica, hoje estão trabalhando para um site e levam o celular. Que filmavam, né, para uma TV com câmera e hoje gravam todas as imagens com o celular. O fotógrafo profissional, ele já está trabalhando com o celular também? Sim, já está trabalhando com o celular, já é possível. Só que depende muito da demanda. Então, por exemplo, eu tenho um cliente em Piracicaba, uma marca de joias, e a gente teve que fazer uma foto para a fachada de 1,5 m de altura em alta resolução. Então é um trabalho que o celular não entrega. Agora, qualquer fotografia, por exemplo, só vai ser divulgada no Instagram. O Instagram aceita 1350 por 1080 pixels. Então, assim, é possível fazer com o celular, tá? Se, por exemplo, foto de joias, por exemplo, eu já não recomendo fazer com o celular, porque são peças pequenas, aí você precisa de mesmo que seja 1350 pixels, você precisa fotografar em alta resolução para editar esse material, compactar e publicar. Então tem algumas demandas que a câmera ainda é essencial, tá? O celular, ele não tem intercambiabilidade de lentes, então ele só tem essa lente aqui, você dá zoom, você perde resolução. Então tem algumas coisas que ainda complicam. Mas dependendo da demanda, atende muito bem, né? A parte de filme, por exemplo, quando eu preciso filmar num ambiente que eu tenho a iluminação controlada, né? Eu capto o áudio externo através de um microfone lapela. E eu não preciso filmar detalhes de perto, o celular atende muito bem. Então ele é uma ferramenta de trabalho hoje, não só para o fotógrafo, mas para o social media, que faz divulgações e tal. E atende sim, atende profissionalmente muito bem. Como disse o Edu, né, a necessidade daquele momento. Que a gente conhece, quem tem mais proximidade são os fotógrafos aí da imprensa, né, de jornalismo. Então é aquele momento, é a instantaneidade, né? Aconteceu um negócio, tira foto, já envia, né? Ou já publica ele mesmo, ou manda para o editor, então, ou manda a imagem, né, para sair. Porque isso aqui é impressionante, né? Grava em alta qualidade, até para TV. Então você dá para gravar em 4K. Muitos repórteres entram com link no celular. Exato. Hoje a IPTV está fazendo direto isso, com uma qualidade de imagem muito boa. Isso te atrapalha? De maneira nenhuma, isso me ajuda. Eu fico... Quando eu fiz curso de datilografia em 1994, lá em Piracicaba, né? E eu lembro que eu chegava para fazer o curso e a dona da escola de datilografia, ela dava uns chiliques absurdos, assim, por conta do computador. Que ela achava um absurdo, sabe? E aí ela comentou, tinha lojas americanas lá na época, ela comentou assim, colocaram o computador lá, mas mandaram todo mundo fazer datilografia, porque não sabe digitar. Então a datilografia... Às vezes eu vejo as pessoas dando chilique assim, eu lembro dela, sabe? Porque a facilidade da tecnologia não atrapalha o meu trabalho, ele ajuda, sabe? Às vezes o fotógrafo, ele olha assim, ele faz aquela cara, tal, não é mais como antigamente e tal. Mas não, é só você se atualizar, é só você saber utilizar. A inteligência artificial é um exemplo. Antigamente a foto que eu demorava 1 hora para editar, hoje eu edito em 15 minutos, com as facilidades da inteligência artificial. Coisas que eu fazia ali manualmente, hoje eu aperto um botão, ele faz automaticamente. Então, se você estiver por dentro das nuances, por dentro daquilo que está surgindo, e se aceitar isso, você vai bem, né? Não vai atrapalhar aquilo que você era antigamente. Porque se for pensar assim, né, aquele pintor de retrato lá antigamente, quando veio a foto, também ficou possesso, né? Exatamente. Tem que trazer a tecnologia para o seu lado, né? Tem que trazer a tecnologia. Não adianta reclamar dela, ela chegou, ela pode se substituir, provavelmente vai se você lutar contra ela. Provavelmente vai. Agora, se você trouxer ela
pro teu lado, aí é uma simbiose e segue junto, né? Exatamente. Bom, Edu Miller conversando com a gente aqui, fotógrafo publicitário. Conta um pouquinho mais também pra gente acompanhar esse seu trabalho, onde a gente pode ver, o que a gente pode acompanhar dele. Hoje o principal meio que a gente utiliza para divulgar o nosso trabalho são as redes sociais. Ah lá. Então, Sim. no Instagram você pode achar a gente pelo @EduMillerFoto. O Miller é com U e 2 L's. Edu Muller Foto. E tem o site também. No site ele é inteirinho automatizado. Você pode comprar o ensaio no site, agendar pelo site também. Tem a nossa agenda online lá. Tem os planos também. Então o site é edumiller.com.br e o Instagram @EduMillerFoto. Daqui a pouquinho tá lá os bastidores aqui da entrevista também. Ah, sensacional. Ali, ó. Já bom. está acompanhando, fazendo como é que é? Os posts. Os Reels. Os reels, os cortes aqui, todo esse bastidor. Mas legal ficar acompanhando, saber um pouquinho mais desse setor, eu gosto muito. Eu mesmo sou aquele fotógrafo de celular mesmo. Sempre gostei, desde a faculdade, trabalhar um pouquinho, mas nunca fui profissional. Peguei na faculdade ainda aquele rolo de filme. Eu também. Tenho... A gente aprendeu, mas não usou. Para fazer o TCC, a gente fez um livro. E era acompanhando uma banda, Urbanoides, aqui de Campinas. Lembro, Urbanoides. Urbanoides. Eles estavam fazendo... A gente ia contar a história deles, Legião Urbana Cover. E a gente acompanhou durante o final de semana. Vou contar aqui uma coisa. Agora já prescreveu esse crime. Era muito caro o de 800, né? O filme de 800. E a gente acompanhava uma banda à noite fazendo shows. Aquilo, para conseguir ter uma foto de qualidade, precisa ter o filme de 800 para conseguir pegar todas as nuances, a luminosidade, senão esquece. Amigo meu me arranjou lá do Correio. Nossa. Olha. Prescreveu já. Prescreveu. Mas essa é uma das. Foram 3, e aquilo era caro pra caramba. Hoje você resolve isso mudando o ISO na câmera. Isso. Um botãozinho. Bom, o que é isso? Evolução. A tecnologia. Não dá pra brigar contra. Olha como te ajuda. A gente se adapta. Exato. Quem não gostou foi a Kodak. E foi justamente a empresa que inventou o digital e não soube se adaptar a ele, né? Que coisa, né? Impressionante, né? Inventa o digital e fica para trás. É uma história impressionante. Isso. É que eles vendiam a fotografia no papel. Eles não vendiam a lembrança, né? E aí, A recordação. mas não conseguiu entender, né? Não conseguiu entender. Não conseguiu entender. Ela permaneceu por muito tempo ainda vendendo filmes na verdade, para fazer filmes, né? Para fazer aí longas-metragens e tal. Até hoje. Até hoje. Tem até papel hoje. Kodak que a gente faz impressionante. Tem alguns aí, cineastas, que gostam, né? Tem outros que já foram também para o digital. Mas está cada vez mais difícil, né? Você tinha uma Kodak em São José dos Campos. Lembra? Né? Lembra? São José dos Campos, você chegava, tinha lá o prédio da Kodak. Imponente, Kodak Theater, né? Recebendo o Oscar. É isso aí. E assim foi. Uma empresa dessa não soube se adaptar. Pois é. E tinha tudo na mão, né? Tinha as informações antes de todo mundo, tinha a tecnologia antes de todo mundo, a tradição. E aconteceu. Bom, tá aqui o Edu Miller. Esse aqui se adaptou e tá muito bem. Continua. Edu, muito obrigado pela entrevista. A gentileza aqui de atender a Transamérica. Esse papo legal aqui, da gente entender um pouquinho desse setor e como é que ele tá. E aí, a gente tendo essa aula logo na segunda-feira. Sei que aula logo na segunda-feira o pessoal não gosta, mas isso aqui foi bem legal, viu, Lu? Eu adoro foto. Foi legal. Obrigado, gente, pela oportunidade. Agradeço aí pelo convite. E me coloco à disposição aí. Queria mandar um beijo para minha esposa também, dizer que eu amo muito ela. Obrigado, amor, por ter me vindo aqui comigo. Acordou cedo, a gente veio de Piracicaba para cá. E obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, Edu Miller conversando com a gente aqui. Fotógrafo publicitário, são 7h46. Um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para essa parte final do